anos de crente, ou 30 anos, 40, mas aqui não se fala de tempo, aqui não está se falando de tempo, aqui está se falando de experiências. Ah, você não está pegando. Aqui está se falando de experiências com Deus, de poder cumprir a vontade dele e não a nossa. Ah, você já está pegando o negócio aí. Eu sei que você está pegando, sim. Você é uma pessoa que tem discernimento espiritual. Então, antes de entrar no capítulo central dessa mensagem, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, eu quero saber nessa manhã quem tem promessa de Deus aqui nessa casa. Quem tem promessa de Deus aqui nessa casa, não glória a Deus, aleluia. A segunda pergunta que eu vou fazer para você: você tem maturidade para vencer gigantes e conquistar a promessa? Você tem maturidade para vencer os gigantes e conquistar a promessa? Você já está nesse nível? Então é isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Porque toda promessa divina, vou te dizer uma coisa: toda promessa divina, ela traz recompensa. Ah, você não entendeu? Toda promessa de Deus, ela traz recompensa. Então por isso que nós temos que buscar a promessa, porque você vai ser recompensado por Deus. Hebreus 10:35 vai dizer assim, ó: por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Você entendeu? Só aqui já está falando tudo. Você vai ser recompensado, mas você tem que fazer a vontade de Deus para receber a promessa, aquilo que Ele te prometeu. Está pegando o negócio, mas você aqui está sério. O negócio falou comigo, cortou aqui dentro, está cortando aí também. Você que vai cortar nesse aleluia, vai fazer, vai entrar, você vai entrar nesse processo de maturidade nessa manhã. É conquistando a glória, é chegando onde está. E qual é a recompensa? Jesus disse que vai voltar para buscar a igreja. Se a gente crê e toma posse dessa promessa, nós sabemos que terá uma recompensa, porque a morte física para nós já é passado, mas agora nós vivemos uma visão espiritual de uma morte, não uma morte das físicas, agora uma vida em abundância, uma vida eterna com o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê nessa promessa? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 16:17, ele diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito, de acordo com a tua obra. Você será recompensado enquanto você der continuidade em busca da promessa. Você será recompensado com a vida eterna. Você crê nisso? Então eu já digo a vocês: não desistam, não desistam da promessa. A fé nos traz confiança. Tenha perseverança, porque produz paciência, e faça a vontade de Deus para o cumprimento do que foi prometido a você. Amém. Se você pegar, você está batendo glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã: Deus está te dizendo assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele vai dizer mais ainda assim nessa manhã para mim e para você: são as minhas promessas que te mantêm vivo. Você não entendeu? São as minhas promessas que te mantêm vivo. O que eu quero dizer com isso? Se você está de pé hoje aqui na casa do Senhor, são por causa das suas promessas. Você está entendendo? Você não está aqui
Entenda, as promessas, elas são alimentos para a tua alma. Ela é esperança para o teu espírito. E é força para o seu corpo. Você entende isso? Eu vou trazer uma ilustração aqui antes de entrar no capítulo da mensagem. Vou trazer uma ilustração real sobre ele. Eu tive uma infância conturbada, como muitas pessoas eu sei que teve, que a gente vê de histórias, cada um tem sua história. E eu tinha na faixa de meus 10 anos mais ou menos. E meus pais, meu pai e minha mãe sempre foram uma pessoa doméstica. Nós somos seis irmãos comigo. Um foi criado por minha avó e 5 minha mãe criou junto com meu pai. Mas era conturbada a situação do relacionamento, porque meu pai bebia, era um homem que tinha mulheres na rua e minha mãe doméstica, cuidando dos filhos, e quando chegava era agressão. Bebia, agredia minha mãe. E chegou um tempo que eu tinha mais ou menos 10 anos, aquele dia foi um dia assim que até hoje traz a minha lembrança. Eu era criança ainda. E chegou um nível que ele ficou, minha mãe disse que não queria mais, acabou o relacionamento, ficou com os 5 filhos e ela começou a trabalhar. Uma pessoa que não tinha parado os estudos naquela época, só tinha até a 4ª série. E glória a Deus. O Espírito Santo está na casa. Glória a Deus. E ela com a 4ª série primária, que eu fui estudar e foi ser costureira, a única coisa que ela sabia fazer. Foi para um até porque a turma começou a trabalhar, costura, e a gente ficava nós 5 no trabalho. Ele invadiu a casa, bêbado, começou a quebrar tudo dentro da casa. Quebrou tudo e o irmão caçula tinha um ano e pouco, pequeno aí. Não sei se tinha 2 anos ainda. E ele quebrou tudo e a gente conseguiu sair dentro da casa, mas o pequeno ficou. E nós vimos que ele estava com uma peixeira na cintura. E aqui trouxe tudo desespero. Ele ia matar minha mãe. Ia matar minha mãe e ia acabar com todos os filhos. E aquilo ficou na minha lembrança. Meu irmão mais velho desceu porque naquela época não tinha ônibus assim como tem hoje, né? O ônibus parava numa certa distância embaixo. A gente morava ali em Itapuã, Baité, e o ônibus não subia, era lá embaixo. E meu irmão foi de encontro esperar minha mãe para não deixar ela subir e logo na delegacia que ficava ali embaixo, não é até hoje, né? E passou na delegacia e conseguiu trazer minha mãe e trouxe com uma viatura. Ela decidiu e chegou, conseguiu arrumar a porta e meter ele dentro da casa. Graças a Deus, meu irmão, porque ele estava vivo, mas estava tudo quebrado dentro da casa. Tudo quebrado. E a polícia pegou ele e aprendeu com a faca. E quando a polícia era para ele, eu cheguei, ainda com meus 10 anos, e disse: o senhor está vendo o que o senhor queria? E eu, criança, disse: está vendo o que o senhor queria? E ele lançou uma palavra de maldição sobre minha vida. Ele disse: você ainda vai ter filhos e mulheres, você vai ver o que pode acontecer. Aquilo eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu disse que eu iria construir a minha família, que eu iria abandonar os meus filhos, eu iria abandonar minha esposa. E se passaram, irmãos, e desses 10 anos até aos 19 anos eu comecei e conheci minha esposa, começamos a namorar, e logo com os 22 anos nasceu a primeira filha, mas depois nasceu o segundo, e aí eu me lembrava e percebia um gigante se levantar para que é assim na nossa vida, não sei se é só comigo isso, que se levanta gigante para destruir a promessa, para aniquilar a promessa, mas eu me apegava e sabia que eu teria que ter força para cumprir aquilo que eu mesmo prometi para mim.
e comecei. E aos 42 anos eu aceitei Jesus, me casei, eu era casado, nós vivemos juntos, eu não aceitava o casamento. Olha que coisa, que maldição. Eu não aceitava, achava que já era casado, que tinha filhos e me convivia com a esposa. Minha esposa já evangélica e eu nada. E aos 42 anos eu me converti e logo me casei. E aí meus filhos hoje, logo depois que eu me casaram, e a promessa se cumpriu. Você tem, eu só estou trazendo essa ilustração para a gente fazer uma ligação daquilo que eu vou falar hoje, que a gente precisa buscar essa maturidade espiritual. Você está entendendo? Porque se eu não vou buscar essa maturidade de vida, com essas experiências que eu fui vivendo e descendo gigantes, porque sempre ele se levantou, mas ele caiu. Glória a Deus. Você entende? E a nossa vida espiritual é diferente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Mas eu vou trazer em cima da palavra, não em cima da minha vida. Porque o que foi da minha vida foi vivido nesse tempo aqui, mas a alma espiritual é maior do que tudo isso. Você está aí no meio, você está na casa, deixa eu te usar, deixa eu te falar contigo nessa manhã. Você tem discernimento espiritual, irmão. Você tem discernimento espiritual para entender as coisas do reino. Glória a Deus. A vida de ninguém é fácil, eu sei que cada um tem sua história. Eu sei disso. Então vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 14. E a gente vai ler do versículo 6 ao 15. Amém? Josué 14. Glória a Deus, aleluia. A palavra por si só ela fala, meu irmão. Aqui só tem um instrumento que vai tentar trazer alguma coisa que o Espírito Santo nos trouxe, mas a palavra por si só, ela já nos direciona. O tempo não apaga a promessa. Não importa quanto tempo você está dizendo assim, eu já aceitei Jesus, já tem mais de 30 anos, eu ouço essa conversa que ele vai voltar para buscar a igreja. Olha, o tempo não anula a promessa. O tempo serve para construir uma maturidade para receber. Você não está aqui, você está entendendo o negócio? Se você tem 30 anos esperando o Senhor, você está crescendo em maturidade. Então você está aqui comigo, você está ficando maduro, você está ficando parecido, imitando Cristo. Você entende isso? Quando nós nos tornamos cada vez mais maduros, nós estamos chegando perto. Estamos chegando perto de Cristo. Você entende isso? Que é necessário a maturidade espiritual. Ou seja, Caleb reconheceu não somente ter o tempo, como também estar preparado para isso. Quando nós chegamos, estamos maduros, nós sabemos que chegou o tempo. Deu a promessa agora. Chegou o tempo. E Caleb tinha tanta certeza disso, que ele disse assim: eu já estou preparado. Você entende? Porque quando você tem uma maturidade espiritual, você chega a essa conclusão. Foi isso que Caleb estava fazendo. Em outras palavras, ele atinge a maturidade para herdar a promessa. Você imagina você prometer algo a um filho que tinha mais ou menos 10 anos de idade. Quando eu estava fazendo essa preleção, essa palavra, o Espírito Santo falou comigo, o neto tem 8 anos. Aí ele foi dormir na casa. E o Espírito Santo já tinha falado comigo. Aí eu tinha colocado no meu coração. Ele disse: prometa algo ao Senhor. Faça isso comigo. Agora bote as condições para o primeiro da promessa. Me direcionou assim, eu fiz. Eu cheguei antes de deitar para a verdade, eu comi na cama. Eu disse: vovô, posso falar uma coisa para você? Eu quero te fazer uma promessa. Aí, essa promessa só vai se cumprir depois dos seus 18 anos, quando você se tornar realmente maduro para receber. Mas para isso você vai ter que continuar estudando, chegar a um nível superior. Segundo, você vai ter que continuar obedecendo aos seus pais, aos seus avós, aos mais velhos. E a terceira, que era a primeira logo, mas eu vou deixar por último para te alertar que você precisa continuar
ser o homem de Deus. Se você tiver cumprido essas três, eu te darei um carro. Eu te darei um carro. Eu disse a ele abriu os olhos e disse: agora só depende de você. Maturidade espiritual, maturidade de vida. Precisa buscar maturidade, até como homem a gente precisa, porque a gente pode ver pessoas aí que não dá certo no casamento, não dá certo em algumas coisas porque ainda se comporta como menino, não tem maturidade espiritual para exercer, para ser pai, para ser um marido. Você entende isso para ser uma esposa, porque se comporta como criança. E Deus está dizendo essa manhã: precisa adquirir maturidade. Precisa adquirir maturidade. Não se comportar mais como criança. Aquele tempo já passou de franquito dizer: quer a minha vontade, quer a minha vontade. Deus está dizendo: é a minha vontade que prevalece. Você está entendendo aqui comigo nessa manhã? O que é ter maturidade espiritual? O que nós precisamos? Você entende que não é só na vida, aqui nessa vida passageira, nessa vida física, mas a vida espiritual é muito mais importante. A gente adquirir essa maturidade. Só que a promessa, ela foi liberada, foi confirmada, mas precisava de esforço para ser conquistada. Porque se você analisar, Caleb requereu a promessa, Josué liberou. Josué disse: a promessa, a terra é sua, mas só que ainda existia gigante. Você entende? Liberou a promessa, mas agora ele precisa ainda conquistar. E você já ouviu pessoas dizerem assim? Eu ouvi um pastor dizer para mim, dizer assim: eu já subi monte, eu já fui para a vigília, eu já fui, quando era mais novo. Então já foi, e hoje é o quê? Não importa a idade, não importa o tempo, a maturidade espiritual é isso, é essa busca contínua, de renovar, como o cara estava dizendo. Sabe o que o cara estava querendo dizer para mim, para você? Eu estou com o mesmo vigor que quando eu aceitei Jesus. Eu estou com a mesma força, vivo na gigante, da mesma época, quando eu disse assim: mesmo aqui, Senhor, aceita, você entende isso? Quando você dá o primeiro passo, você está cheio de vigor, você quer falar de Deus para todo mundo, você quer pular, você quer estar nos frutos, você está. Deus está dizendo assim: é a mesma pegada. Aleluia! É a mesma pegada. Não tem 30, 40, todo 80, todo 60, né? Eu aceitei Jesus, tinha 42, eu não estou com 61. São 19 anos para fazer, mas eu quero estar com a mesma pegada. Eu quero buscar o Senhor. Se tiver que subir monte, vamos subir. Se tiver para a vigília, vamos para a vigília. Se tiver que estar no culto de libertação, eu quero estar. Se tiver culto de intercessão, eu quero estar. Você entende? A gente precisa disso, irmãos. Não, passou. A promessa ainda nem se cumpriu, pastor. A promessa ainda está na espera da promessa. A gente ainda não chegou, é bom, mas a gente já fez. Você está aqui comigo nessa noite? Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque a terra de Hebron era terra gigante, que Caleb havia de terrestre, consegue conquistar. Projete para mim Josué 15, versículo 13 e 14. Quem está aqui comigo nessa manhã? Você está recebendo o Espírito Santo? Está falando com você nessa manhã? 15, 13 e 14. Amém? Vai dizer assim: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o que ordenava o Senhor, a saber que ele é de Anak. Anak era o gigante, os filhos de Anak também eram gigantes. E Caleb, com 85 anos, disse assim: ainda tem força. Ainda temos força, sabe por quê? Porque eu sei que a você está comigo. Eu tenho força para lutar com os gigantes, porque eu sei que ainda é quem luta por mim. Porque eu já vou saber que eu já sou vencedor. Você entende? Ele já entrou para a expulsão dos gigantes, ele disse: essa terra já é minha. A promessa já foi liberada. Agora eu vou expulsar esses gigantes, porque eu sei quem luta por mim. Aí você está pegando aí. Quem já está com medo de gigante, irmãos?
porque eu vou te dizer um segredo aqui, ó. O mar não dá peixe. Sabe por quê? Porque você tem que pescar. É necessário fazer um esforço. A terra não dá fruto. É necessário você plantar. É necessário fazer esforço. Aí, por que eu quero te dizer com isso? Que a promessa não foi liberada, mas você tem que se esforçar. Glória a Deus. Você tem que se esforçar para chegar aí agora. Você entende isso? Você está vendo aqui o próximo? Então não adianta só a promessa, não é a promessa. A promessa, mas cadê o teu esforço? Cadê o teu esforço? É isso que Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo essa manhã. Muitos, quando vê o gigante da dúvida, do medo, paralisam e nos impede de alcançar a promessa. Outros também, quando vê o gigante da adversidade, dos problemas, nos fazem desistir da promessa. Mas você sabe por que isso? Porque são imaturos na fé. É um crente carnal. Como Paulo cita em 1 Coríntios 3, versículo 2, que ele diz assim: irmãos, não escute falar como os espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, você ainda não está em condições. Carnais, o crente carnal, ele até recebeu Cristo, mas vive como não se estivesse em Cristo, porque age mais pela razão humana. Ele vai derrubar esse gigante que está sobre a minha vida, esse problema, esse medo que está nesse lado, não vai persistir, porque ele está comigo. Você entende? Você está entendendo? E é isso que precisa. E aí fica se comportando ainda como criança, como menino, e não sabendo o tamanho do teu Deus, o poder do teu Deus. Quem é o gigante diante do teu Deus? Quem é o problema? Quem é a dificuldade, a adversidade diante do teu Deus? Quem é? Tantas coisas você já venceu até aqui, e não foi pela força do teu braço. Eu garanto isso que não foi. Você deve estar pensando, você está falando assim, e Davi, que era só um menino, e venceu o gigante. Realmente Davi era só um menino, mas ele tinha maturidade espiritual. Davi tinha 15 a 16 anos que ele enfrentou o gigante Golias, mas ele já tinha maturidade espiritual. É só você se lembrar das experiências que ele teve, leão e urso. Você acha que o menino ia matar o leão e o urso por causa das ovelhas? E o que ele diz a Golias? Olha o que ele diz a Golias antes do embate. Em 1 Samuel 17:45 ele diz assim: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ali Davi está dizendo assim: eu tenho uma maturidade espiritual tão forte que não, que eu vou te dizer a você, Golias, quem vai na minha frente é o Deus Todo-Poderoso que se desafiou. Não sou eu, é esse menino não, que você está zombando, não. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele vai mudar hoje você na minha mão. Você não está entendendo o mistério que está acontecendo aqui, não? Você não está entendendo, não? Porque quando você entrar no embate com o gigante, você vai dizer: não sou eu, não. Mas aquele que você está desafiando, ele vai te jogar por terra. Aquele que está desafiando esse Deus vivo, Deus dos exércitos, vai jogar você por terra em nome de Jesus. Você não tem força na minha vida. Você não vai ter força na minha vida. Então, agora eu quero que vocês aprendam o caminho para construir uma. Guarde no teu coração. Crie um memorial. Traga sempre a tua memória. Quando vier qualquer levante, qualquer gigante que se levantar, qualquer outra coisa que tente paralisar a promessa, você se lembre da cruz. Se lembre de Cristo. Se lembre do sacrifício. Aí você vai valorizar aquilo e trazer a sua memória aquilo que te dá esperança. E a segunda é honrar a liderança, o profeta de Deus, que Deus fala, que libera através dele. Você entende? Caleb reconheceu que Moisés era o homem de Deus. E ele recebeu a promessa. Você entende? Passaram 45 anos, mas ele não esqueceu da palavra que foi liberada através do profeta, do homem de Deus chamado Moisés. Você está pegando o negócio que eu falei. Você, às vezes, muitas vezes, você recebe a promessa enviada pelo profeta, enviada pelo líder, e você faz pouco
maturidade espiritual para receber e reconhecer a quem liberou, porque não é ele nem o profeta. Quem liberou foi Deus através de Cristo. Você entende? Então a gente precisa entender isso. Caleb acreditou, gerou fé que Deus falou através de Moisés. Precisa isso, precisa gerar fé, precisa gerar discernimento. Ele acreditou na promessa que produz recompensa. Ele sabia que, como Deus disse, aquela terra vai ser tua e pela sua descendência, para toda a posteridade. E aí ele disse assim: ali tem recompensa. Tem recompensa para mim. Entendeu? Você precisa acreditar, crer que virá a recompensa sobre a tua vida. E muitas vezes não só sobre a tua vida, sobre toda a sua casa, toda a sua descendência. Porque quando Deus levanta a mão no final, você não tem. Quando Deus levanta a mão na família, Ele levanta como coluna, Ele levanta como instrumento para disseminar toda e influenciar toda a palavra, para que todos venham e você possa receber essa promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entende? Você está entendendo o negócio? Do Espírito Santo. Porque nós precisamos, para ter uma maturidade espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios para poder começar a frutificar. Você entende? Então, é o momento de ser ungido, é o momento de ser consagrado pelo Espírito Santo nessa manhã. Recebe o óleo, recebe o azeite que queima dentro de nós, o fogo, para queimar as impurezas, tudo aquilo que tem na trabalho, para você poder avançar. É bom a unidade de vitória, a unidade de conquista. Foi ali que Caleb desceu, foi ali que Caleb conquistou a promessa. Você entende? É bom lugar de cumprimento da promessa. Permaneça é bom. Permaneça, Josué com a promessa de Deus e entrega a Caleb aquilo que ele deu, aquilo que Deus deu, a promessa que Deus deu. Portanto, para encerrar, precisamos de adquirir a maturidade espiritual. Mas para quê? Para conquistar a promessa. Com fé, com perseverança, com paciência, com coragem, com determinação e confiança em Deus. E eu te digo nessa manhã: não desista da promessa. Vou repetir novamente: não desista da promessa. A promessa é que te mantém vivo. A promessa é que te mantém vivo. Continue com os olhos fitos na promessa. Continue trazendo aquilo que te dá esperança, é a promessa. Continue acreditando que Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Continue vivendo que a promessa será se cumprida. Não importa o que você pode dizer se é amanhã. Todo dia você diz é amanhã. É amanhã, então você continua vivo, você continua ativo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vivo em atividade, você está ativo. As coisas de Deus, para a promessa se cumprir. Você entende? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e é fiel. Ele é fiel. Se você acredita nisso, você dá o grado de glória a Ele. Ele levanta, fica de pé. Ele vai dar glória a Deus a nome dele. Se você recebeu essa palavra hoje, se você recebeu